O Botafogo também teria interesse em Igor Coronado, que está de saída do futebol árabe. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre a negociação entre Coronado e Botafogo. Também vou te falar sobre o Vasco, que não deve mais contratar Breno Lopes do Palmeiras, e Danielzinho deixou a equipe do Fluminense de forma oficial. Bom, galera, são esses assuntos que vamos falar no vídeo de hoje. Sem enrolação, galera, eu já quero começar falando sobre o Danielzinho. Isso porque, galera, o jogador nos últimos dias teve uma especulação para ele sair do Fluminense e ir para o Vitória. Essa negociação acabou não acontecendo, o Danielzinho permaneceu no Fluminense, porém, de acordo com o Globo Esporte, o jogador vai para o Atlético Goianiense. Inclusive, nas últimas semanas, o jogador já estava em Goiânia para assinar o seu contrato com o Atlético Goianiense. O Fluminense estava negociando com o Atlético os últimos detalhes para o Danielzinho sair do Rio de Janeiro para ir para o Atlético, e essa negociação foi concretizada. Danielzinho irá para o Atlético Goianiense por empréstimo de 1 ano com opção de compra, e agora o Danielzinho sai do Fluminense, né? Ele é cria de Xerém, tem uma boa passagem pelo Fluminense, lembrando que em 2020 o jogador havia saído para poder ir para o Bahia, de lá voltou para a equipe das Laranjeiras na última temporada, fez parte do elenco campeão da Libertadores com o Fluminense, e agora o jogador vai respirar novos ares. Lembrando que o Fluminense não vendeu o jogador, o Fluminense emprestou, mas realmente esse empréstimo tem uma opção de compra se o Atlético Goianiense quiser exercê-la. Vamos falar agora, galera, sobre o Vasco, porque o Vasco estava perto de contratar o jogador Breno Lopes do Palmeiras, porém o modelo de negócio entre Palmeiras e entre Vasco fez com que as partes se distanciassem de um acordo e que o Breno Lopes não fosse mais para o Vasco. O Breno Lopes tem contrato até o fim do ano com o Palmeiras, ou seja, na metade do ano de 2024 ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe e para esse clube de graça. Então a 777 não autorizou um investimento tão alto no jogador por conta disso. O Vasco ia contratar o Breno Lopes por empréstimo e o Vasco ia oferecer 4 milhões de euros ou 21 milhões de reais ao Palmeiras pela contratação do jogador. Porém, depois para refletir um pouco, basicamente, a 777 e o Vasco não viram muito sentido nessa negociação, pois o jogador ia sair, pode, na verdade, né, sair do Palmeiras e o Vasco poderia contratá-lo de graça. Então, no modelo de negócio, isso não fez muito sentido e o Vasco acabou desistindo da contratação do jogador. De acordo com o Globo Esporte, né, o GE fez algumas ligações, algumas mensagens com pessoas próximas ao Breno Lopes, e a informação que o GE traz é que o staff do Breno Lopes havia feito uma contraproposta aos valores que o Vasco tinha feito, e isso acabou também dificultando as negociações. Então, Breno Lopes não deve mais vir para o Vasco. E vamos fechar esse vídeo falando sobre o Botafogo, porque o Botafogo é mais um clube que tem interesse na contratação de Igor Coronado, que está deixando o futebol árabe. O jogador tem interesse em vir para o Brasil e o Botafogo é um dos clubes que tem interesse na sua contratação. Porém, galera, eu já falei aqui no canal um vídeo falando que o Flamengo também tinha interesse no jogador, mas que o clube favorito para levar o Coronado é o Corinthians. O Corinthians ofereceu de salários para o Coronado 1,5 milhão de reais por mês, e dessa forma fica difícil outros clubes acabarem competindo com o Corinthians a contratação do zagueiro, pois esses valores de salários para o zagueiro, venhamos e convenhamos, é um pouco alto. Então, o Corinthians está fazendo um jogo duro com os outros clubes que disputam, né, com o Timão a contratação do Coronado, como por exemplo o Flamengo, e o Corinthians é o grande favorito para levar o zagueiro. Beleza? Bom, galera, é por aí que eu fico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curta, se inscreva, compartilhe. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.